Jesus está contando uma história sobre... Não, o homem certo. Quem é o homem certo? Diga, o meu pai. Ah, muito fraco isso aí. Fala com vontade, o meu pai. Não, está muito ruim, irmão. Pelo amor de Deus, eu sei que está calor, mas quem está pregando em pé sou eu, e quem pesa 170 quilos sou eu. Fala, o meu pai. Então, essa história não é sobre filho pródigo, essa história também não é sobre irmão mais velho, essa história é sobre o meu pai. Versículo 12. O mais moço, meu irmão mais novo, moleque, disse ao pai, pai, me dá a parte dos bens que me pertence. Uma pergunta me vem à mente agora enquanto leio. O que pertence a ele? Moleque maluco. E ele repartiu por eles a fazenda. Se o garoto é doido, o nosso pai é mais doido ainda. Porque ele não tem direito de nada, acha que tem, pede um direito que não tem, e o nosso pai ainda dá. Alguém vai dizer, pastor, isso é misericórdia? Eu vou dizer, não, isso é graça. Não merece, mas recebe. Você não está aqui porque deu uma oferta especial ou porque subiu um monte semana passada. É graça. Não, você não está aqui porque vale mais do que tua irmã. Vocês duas não prestam. É graça. Você não está aqui porque foi batizado no fogo e tem um mistério diferente com você. É graça. Você não está aqui porque Deus tem uma chamada especial. Acorda para a vida. Todo mundo aqui tem chamada especial. E era para tu ter percebido isso. O vaso disse isso para todo mundo aqui. Não, não é chamado especial. É graça. E não tem a ver com o teu caráter, porque até isso você não tem. Tem a ver com o caráter do meu pai. O meu pai é um pai que dá direito para quem não tem direito. Diga, glória a Deus pela sua graça. Agora a parte boa, quem pediu foi o mais novo, quem recebeu, todos. Repartiu entre eles. Quem pediu? Quem pediu? Quem recebeu? Você nunca percebeu que a graça de Deus vem sobre crente e macumbeiro? Quando chover, vai chover para mim e para você, para o pastor e para o pai de santo, para o crente e para o ateu. Um pede e todo mundo recebe. Por quê? Porque não tem a ver com quanto você merece, mas tem a ver com quanto o nosso pai é justo com os filhos. Ok. Versículo 13. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Em outra versão, apareceria a palavra vivendo irresponsavelmente. Então, vamos fazer conta? Ele foi para muito longe. Fala muito longe. Fala com vontade, muito longe. Por que ele vai para muito longe? Provavelmente, na cabeça dele, ele acreditou que ficar perto do pai seria um problema. Tem gente que acha de verdade que ficar perto de Deus é um problema. E aí ele começa a desperdiçar. Como que se desperdiça um bem? Se desperdiça gastando irresponsavelmente. Pastor, ele gastou dinheiro com mulheres, com meretriz. Não, quem diz isso é o irmão mais velho recalcado. O que o pai diz é que ele gastou irresponsavelmente. Você não sabe o que é isso, não? Vou te explicar. Eu tenho 39 anos e estou acabado. Porque eu estou gastando o meu bem irresponsavelmente. Água ou coca? Coca. Peito de frango grelhado ou bife, uma picanha com gordura? Picanha com gordura. Batata cozida ou frita? Frita. Aí daqui a 10 anos eu falo, ué o quê? Recebeu, mas gastou irresponsavelmente. Fala para alguém que está perto de você, quem não faz o que é necessário vai passar necessidade. Mas vamos embora, vai, segue o versículo, vai. Havendo ele gastado tudo, uma hora acaba, hein? Houve naquela terra uma grande, não é uma fome, é uma grande fome. E ele começou a passar, quem não passa pelo que é necessário vai passar, podia estudar. Quem é que gosta de estudar? Ninguém. Mas eu não estudo porque quero, eu estudo porque é necessário. Não estudou quando podia. Quando veio a idade que precisava colher o estudo, não estudou, necessidade. A fome sempre vai vir, a questão é se você está preparado para passar por ela ou não. Aí o cara diz, o diabo está soprando um vento sobre mim. Tem diabo não, só tem colheita. Tem glória, viu? Nada. Não tem demônio não, irmão, só tem colheita mesmo. Poxa, o pastor infartou, comi igual um monstro.
Não, ore pela saúde, ore mesmo, mas falar que é diabo? Não, é colheita. Versículo 15. Foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Eu vou voltar aqui, mas eu estou lendo só para te deixar ligado no que eu vou falar. O garoto é filho de pastor, de ovelha, e agora vai trabalhar apacentando porcos. Você já viu alguém que foi chamado para influenciar a ovelha, influenciando porco? Já ou não? É alguém que vai para muito longe de quem é o pai, e na fome faz coisas que até o capeta duvida. Ele era para cuidar de ovelha, mas só está cuidando de porco porque está desviado. Versículo 16. Desejava encher o seu estômago com as boletas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava. Não fala mal deles, não. Porque tem hora que tem gente que tem mais juízo sobre o nosso propósito do que a gente. Você entende que os caras lá dos porcos falaram, pô, isso aqui é muito para tu. Não, você não cabe aqui. Não, deixa que o porco come, você não. Isso aqui não é avareza, isso aqui não é maldade, isso aqui é juízo. Não era nem para tu estar aqui, rapaz, tu é crente. Não é nem para tu andar com a gente, sai daqui. Isso aqui não cabe para você. Esses dias eu encontrei um cara que saiu da cadeia e foi direto na boca pedir ajuda na boca. O cara falou, sai daqui, rapaz. Tu nunca prestou para isso, vai embora. Aí ele chegou lá na igreja boladão, falando, pastor, nem os bandidos me querem. Eu falei, não, os bandidos têm mais juízo que você, ô vacilão. Agora, a parte boa é que ele tem um desejo. O desejo dele é comer o que porco come. Chega uma hora que a gente começa a acreditar que o nosso desejo se justifica pela nossa fome. Entende? Não, eu faço isso porque eu tenho fome. Você não sabe o que é minha fome. Não, teu desejo não justifica. A tua fome não justifica teu desejo. Não, não justifica o teu desejo. Trata a fome, trata o desejo. 17. Tornando em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pareço de fome. 18. Levantar-me-ei. É engraçado isso aí, ele não diz levantar-me-ão, ele também não diz levantar-me-ia, ele diz me levantarei. Então ele não está dizendo vai vir um anjo me levantar, ele não está dizendo vai vir um profeta me pôr de pé, e ele também não está dizendo meu pai vai vir me socorrer, ele está dizendo eu vou tomar vergonha na cara e vou me colocar de pé porque eu tenho perna e ela funciona. Eu vou estar de gente esperando uma visita do anjo, ele está dizendo assim, você tem perna, anda, vai. Levantar-me-ei e irei ter com o meu. Ele não quer voltar para a fazenda, ele não quer voltar para a cama boa, ele não quer voltar para a mesa da fartura, ele quer voltar para uma pessoa. Às vezes vale a pena cair para a gente saber o lugar onde a gente é acolhido. E direi, pai, pequei contra o céu e perante a ti. 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho, me faz como um dos seus empregados. Versículo 20. Levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Perdão, volta de novo, vou ler com calma. Levantando-se, foi para seu pai. Ponto. Agora é o pai. Quando ele ainda estava longe, o seu pai o viu. Movido de uma íntima compaixão, correu, lançou o seu pescoço e o beijou. Versículo 21. O filho disse, pai, eu pequei contra o céu perante a ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, opa, volta para o 21. Quem disse aí? Quem está dizendo? Não. Quem está dizendo? Para quem? Então diga, o filho disse ao pai. Olha o versículo 22. Mas o pai disse aos seus. No 21, o filho disse ao. E no 22? No 21, o filho disse para o. No 22, o pai disse para os. Você precisa entender que tem conversa que Deus não te responde. Tem umas conversas tão malucas que a gente fala que Deus fala assim, com licença, vem cá você. Entende? Não, pai. Não. Amém, amém. Trazer depressa a melhor roupa, vestir-lhe, pôr-lhe um anel na mão, sandálias nos pés. 23.
Trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegremo-nos. Versículo que eu gosto. Porque este meu filho estava, e o quê? Tinha se perdido e foi, e começaram, deixa eu ver se alguém está ligado nessa parte aqui, e começaram a se alegrar. Uma irmã, e começaram a se alegrar. Não, e começaram a se alegrar. E os 8 irmãos começaram a entender, e começaram a se alegrar. Março é um convite que eu deixo aqui para você. Na primeira semana de março vai ter o primeiro pastoral do ano lá na Vinde. Pastoral é nada mais, nada menos do que um culto de doutrina com cara de evento. Eu descobri que se eu chamar o cara para o culto de doutrina, ele não vem, mas se eu criar um evento com culto de doutrina e descer-lhe a madeira, o membro vem. Então, Deus me deu o pastoral. E aí, a cada 2 meses, eu tenho um pastoral da igreja e eu prego para a minha igreja domingo, segunda e terça, com a igreja abarrotada para os irmãos apanhar no espírito. Você pode também, já teve 4 edições, você consegue entrar na página da Vinde, no canal do YouTube da Vinde, é Vinde Church On, você consegue pegar todas as edições do pastoral. Eu recomendo os crentes maduros ir lá e participar mesmo do pastoral, mesmo depois de ter passado por eles. Mas agora, em março, vai ser o primeiro pastoral do ano. E aí Deus colocou no meu coração que nesses 2 primeiros pastorais do ano, a gente amadurecesse em paternidade. Então, a primeira edição vai ser Jornada da Paternidade 1, e a segunda, que é mês sim, mês não, março, abril, maio, a gente vai ter Jornada da Paternidade 2, e depois vai ser o que Deus quiser. Como é um assunto que eu tenho habitado nele há muitos anos, eu também decidi escrever alguns livros, e eu vou lançar, eu botei no coração que esse ano é ano de lançar livro, eu enrolei pra caramba. Então esse ano eu vou lançar um monte de livro, como eu sou gordo e todo gordo é exagerado, eu vou lançar 12 livros em 2024. Um valendo cada mês, mas alguns em e-book, alguns publicados, e aí quando você for lá, eu espero te ver lá no pastoral de março, domingo tem culto da tua igreja, mas segunda e terça você pode estar lá, você vai estar lá e você vai ver esse primeiro livro que eu vou conversar com vocês um pouco, uma parte dele, chamado A Tragédia de uma Vida Acreditando no Pai Errado. Dos 3 livros sobre paternidade que eu vou lançar, esse é um. Se Deus for comigo, eu lanço os outros na sequência. Deus é Pai. E o último, o Pai que não perdoa. Está na Bíblia, e está lá, o Pai que não perdoa. Das 7 características de Deus como Pai em Mateus 6, uma é o Pai não perdoa. Então, uma conversa sobre perdão, que é uma conversa sobre evangelho. Quando você encontra um crente que fala, eu tenho problema com perdoar, não discuta com ele sobre perdão. Pregue o evangelho para ele, porque ele não é salvo. Porque perdão não tem a ver com o quanto eu sou bom. Perdão tem a ver com a consciência do quanto eu sou ruim e fui perdoado mesmo assim, e por isso eu ofereço perdão a outro. Então, o pai que não perdoa é um pai que as pessoas precisavam conhecer, e como eu quero ir nessa caminhada, então, nos 3 primeiros dias do pastoral, eu vou pregar a tragédia de uma vida acreditando no pai errado, e na sequência eu vou pregar Deus é Pai, e por último, o pai que não perdoa. Deixa por último para não espantar, deixa lá por último lá, e eu vou conversar. Mas o que eu vou conversar com vocês está baseado no texto que a gente leu, a tragédia de uma vida acreditando no pai errado. Não sei se você conhece essa história. Há algumas centenas de anos atrás, não muito, mas algumas, tinha um grande pregador que depois do apóstolo Paulo, para mim, surgiu 2 grandes evangelistas no mundo. Talvez um terceiro mais popular, que a nossa geração ainda alcançou, que foi Billy Graham, que morreu recentemente. Mas antes disso, a gente tem a figura de Lyman Duane Moody, e a gente tem Spurgeon. Alguns acreditam de verdade, esses caras eram tão bons que dão a ele o título de príncipe dos pregadores. Alguns acham que Moody é esse cara, mas a grande maioria acha que quem é o príncipe dos pregadores é Spurgeon. Spurgeon é um cara muito à frente do seu tempo. De vez em quando eu me vejo lendo livros do Spurgeon, de mensagens. Alguma irmã, muito inteligente e com dom certamente de mestre, decidiu, conforme Spurgeon pregava todo domingo, ela decidiu que ficar sentada lá, pegar um papel e uma caneta e anotar o que ele pregava em tempo real. E as mensagens dele estão lá. Do jeito que ele falava, ela ia escrevendo ali, e aí virou um documentário maravilhoso. E você acha em PDF um montão de coisa. Spurgeon é um cara tão à frente do tempo dele, que
quando você lê Spurgeon pregando hoje, dá vergonha da gente pregando, de tão fora da curva que aquele cara é, e tão à frente do tempo que ele é. Mas Spurgeon era pastor de igreja. Spurgeon era um grande pregador, mas ele era pastor de ovelhas. Um dia convidaram Spurgeon para ir na casa de uma membro da igreja, que estava moribunda, para morrer de desnutrição. Isso é, ela estava morrendo porque não se alimentava, ela não tinha dinheiro para comer, era muito pobre, não comeu direito, e agora ela ia morrer literalmente de fome. Aí contam a história que quando Spurgeon entrou na casa daquela mulher e foi próximo do leito dela, ela definhava no leito, já estava com uma certa idade, e aí Spurgeon vai orar por ela, e é uma sociedade com dificuldades financeiras gravíssimas, então certamente era um dos problemas do pastoreio do Moody, ter muita gente empobrecida, ao ponto que não faltava pão e dinheiro para tanta gente comer, mas Spurgeon entra naquela casa daquela mulher, ela morrendo, e ele, conversando com ela, ele olha para o lado, e quando ele olha para o lado tem um quadro. Ele identifica porque ele era alfabetizado, ele consegue ler o que tinha no quadro. Ele pergunta para a mulher moribunda o que era aquilo para ela, e ela diz: a minha ex-patroa me deu, eu achei tão bonito que eu pendurei aí. Ele diz: você pode deixar comigo esses papéis aqui, esse quadro aqui com esse papel dentro, por uns dias, até que eu possa voltar aqui e conversar contigo, se é o que eu estou pensando que é? E ela disse: pode. Moody era um cara de profundas relações, então o que o Moody fez? Levou aos advogados do seu tempo, e os caras descobriram que aquela mulher, aquele papel, era o testamento da ex-patroa dela, que era muito rica e deixou toda a herança para ela. Os bancos, todo mundo tentava procurar herdeiro e ninguém nunca tinha achado ao longo desses anos, e o dinheiro ficava rendendo juros lá. Moody volta na casa da mulher, conta para ela o que de fato era e que a patroa tinha deixado. Ela sai do estado de miséria, mas já tinha perdido décadas daquela herança e já estava no final da vida. Então, logo depois, ela morre. Quando eu li essa história e pensei nessa proposta de a tragédia de uma vida acreditando no pai errado, sinceramente, eu olhei e falei: cara, vai ser assim no céu. Alguns dos nossos irmãos que vivem a fé cristã vão chegar no céu e, quando virem Jesus, vão ficar escandalizados. Porque eles têm uma cabeça na cabeça deles um Jesus que nunca existiu. E que os limita de uma vida gloriosa, poderosa, afetuosa e feliz. E quando eles chegarem no céu, eles vão dizer: caramba, por que eu não vivi tudo que eu podia viver com Deus lá? Alguns outros irmãos vão descobrir isso já no final da vida, porque é incrível como as pessoas têm uma herança, um legado, algo liberado da parte de Deus para eles, mas eles não conseguem acessar. Porque o que eles construíram na cabeça deles só existe na cabeça deles. A sensação que eu tenho quando frequento algumas igrejas nesse país, dentro dessa cultura do evangeliquez brasileiro, do evangeliquez tupiniquim, é de que essas pessoas fazem tudo, menos conhecer Jesus como seu pai. E quando eu falo isso, eu não falo na ideia de te ofender, mas eu falo disso no apelo amoroso de um irmão para um outro irmão, dizendo: você precisa conhecer o nosso Pai antes que a tua vida termine e você continue dando testemunho de um Pai que nem existe. No Decálogo, nos 10 mandamentos, a gente lê lá que era proibido criar um Deus à nossa imagem. Deus diz e coloca como mandamento que a gente não podia, de jeito nenhum, fazer um Deus à nossa imagem. Lembra disso ou não? Alguns irmãos acham de verdade, e a gente foi bom nisso no Brasil, a gente arrancou os santos da parede. A gente foi nas paredes e arrancamos os ídolos de madeira, de bronze, de ouro. A gente foi lá e tirou. O que a gente não conseguiu tirar, e é muito mais profundo, é o Deus feito à nossa imaginação. Esse continua morando aqui, ele está aqui, ele mora aqui. E é incrível como tem pessoas que são apresentadas a Deus e o amor de Deus, mas que não conseguem ver nem lendo a Bíblia. Um dia eu pregava sobre Deus como Pai, na revelação poderosa de Deus como Pai. E eu falava do amor do Pai por 1 hora, eu falei. Quando eu terminei o culto, um quebrantamento, pessoas reconciliando com a paternidade divina, gente voltando para Jesus depois de 15 anos, acreditando que não podia mais ser filho dele.
E quando eu terminei aquele sermão, uma senhora da minha igreja, já de idade, 40 anos de fé, segundo ela olhou para mim e disse: pastor, Deus é amor. Eu falei: glória a Deus. Mas é fogo consumidor. Ela não conseguiu acreditar que o amor de Deus nos livra da ira divina. Na cabeça dela, ela só conseguia ver Deus como um velho barbudo, ranzinza, zangado, querendo matar e destruir todo mundo. Dias atrás eu batizava um garoto na minha igreja e eu vou falar como eu ganhei esse cara para Jesus. A minha igreja, a principal auditório nosso, até pouco tempo, era todo de vidro. Hoje ficou para os adolescentes, mas era a igreja, então não tinha parede, era só vidro. Então qualquer pessoa que passava pela rua via nosso culto ali. E eu não botei nada, eu deixei mesmo transparente ali. Alguns irmãos davam uma cabeçada de vez em quando, mas eu deixei de propósito para que quem passasse visse a igreja. E um dia aquele jovem passou pela igreja e me viu conversando com os irmãos, e eu gargalhando, os irmãos gargalhando muito, rindo demais. Ele disse que parou de bicicleta, eu não vi, mas ele disse que parou de bicicleta e viu a felicidade da gente rindo. E ele voltou para casa escandalizado, dizendo: crente ri? Crente rindo? Aquilo ali não pode ser igreja, deve ser alguma seita, porque crente rindo? Crente rindo? 2 domingos depois ele entrou na igreja e viu de perto que a gente não só ria, a gente debochava amigavelmente um do outro. Aquele garoto aceitou Jesus, discipulamos e batizamos, e aí no dia que ele foi batizado ele dizia: hoje eu estou rindo com vocês. Dias atrás eu fui com um grupo de irmãos para um hotel fazenda, lá em Minas Gerais. E aí a gente foi para esse hotel fazenda, e quando a gente chegou lá, estava caidinho mesmo, é um baita hotel, mas os caras estavam lá bebendo, mas triste, rapaz. E quando a gente chegou, a gente não é só crente, a gente é carioca. Então a gente já chegou falando alto, era um lugar muito bonitinho, sabe? Mas a gente chegou, zoando. Aí a primeira recepção foi um cara da piscina e estava um dia meio frio, e a gente: pagamos caro, vamos entrar na água. E um monte de velho, assim, meio riquinho, parado olhando de longe, e a gente: é melhor correr e mergulhar que já esquenta o sangue e tal. Aí tinha um cara meio doidão já na piscina, só ele boiando, e disse: vocês só podem ser do Rio, até que enfim chegou alguém para animar esse lugar. Eu: beleza. No outro dia, alguns desses meninos, uns 3 casais que foram comigo, foram andar de caiaque. E aí quando eles foram andar de caiaque de manhã, o cara que trabalhava no caiaque, geralmente os caras fazem a mesma função. Na tarde anterior, ele estava de frecheiro, ensinando o pessoal a jogar frecha. E aí eu cheguei lá e fiquei zoando a galera que errava a frecha, fazia o cara errar. E ele viu aquela brincadeira da gente. Aí no outro dia de manhã, os meninos foram andar de caiaque. E era o mesmo cara, ele estava observando a gente desde o dia anterior. E aí, quando a minha turminha estava lá zoando, andando de caiaque, fazendo o caiaque do outro virar, alguma coisa do tipo, o povo é ruim. Deu mais ou menos umas 11 para meia-noite, e dentro daquele hotel fazenda tinha um concurso chamado Mestre Cervejeiro, que era só uma desculpa para encher a cara. E aí quem quisesse ia lá e ficava experimentando a cerveja para beber. E aí ele virou para a turminha que estava comigo e disse: eu vou encerrar a atividade agora, porque agora é a hora do Mestre Cervejeiro. Corre lá, bebida de graça, todo tipo de cerveja. Aí um dos meninos que estava comigo falou: não, a gente não bebe não. Aí o cara olhou para ele: não é possível que vocês não bebem. Não, vocês bebem. Ele falou: não, a gente não bebe. Não, vocês bebem. Ele disse: não, cara, a gente não bebe. Não, é muita felicidade para não beber. Você bebe. Não, a gente não bebe. A gente é crente. Ele: hã? Crente? Ele disse: cara, a gente é crente. A alegria aqui não é de cachaça, não. É de Jesus mesmo. A gente é muito feliz por ter Jesus. Porque todo mundo casadinho, feliz, é novo e casado, todo mundo aqui. Aí o moleque ficou escandalizado. E aí eles foram lá e pregaram Jesus para ele. Por que eu estou falando isso? Porque para muita gente a ideia de Deus é uma ideia muito atravessada. Por quê? Porque o que está sendo pregado não é um Deus que eu me relacionei com ele ou conheci, mas é um Deus que eu criei a minha imagem e imaginação. Então quando você apresenta o Jesus da Bíblia, aquela pessoa que tem um ídolo na cabeça, diz: não pode ser. Você fala: pode e é.
Por isso que a gente precisa entender que imaginar Deus é pecado. Eu te digo por que imaginar Deus é pecado. Porque Deus já se foi revelado. O maior acontecimento da história não foi o homem chegar à lua. O maior acontecimento da história foi Deus abrir mão de ser Deus, virar homem e habitar entre nós. Alguém fica dizendo assim, como é que deve ser Deus? Você nunca leu o Evangelho? Deus andou, Deus suou, Deus sangrou, Deus morreu, Deus ressuscitou, Deus vive entre nós. Então as pessoas ficam assim, como é que deve ser Deus? Ué, eu entendo Isaías imaginando, eu só não entendo você, porque Deus nos foi revelado por Jesus. É por isso que quando Jesus vai orar e ensinar os discípulos a orar, ele não diz: amantíssimo Deus e eterno Pai, Jeová Jirê, aquele que habita nas luzes inacessíveis, Criador do céu e da terra, arquiteto do universo. Não, quando Jesus vai ensinar os caras a orar, ele não diz Jeová Jirê, Yavé, Rafá, Adonai, Elohim. Eu estou dizendo que está tudo na Bíblia, está lá. Mas quando ele vai falar, não precisa inventar nada hebraico e grego, não, chama ele de Pai que resolve. Você acha de verdade? Eu sei que você aprendeu pela epígrafe que essa história é sobre o filho pródigo. Não, Jesus nunca perdeu tempo contando história de filhos. Jesus contou essa história para que a gente conhecesse o Pai. É que a gente vê uma epígrafe e acha que a epígrafe está ali para dizer para a gente o que é, mas na grande verdade, aquele subtítulo é uma bênção para facilitar achar o texto que eu quero, mas a Bíblia mesmo é o que está dentro dali. E Jesus não contou essa história para dizer para a gente quem são seus filhos. Ele contou essa história para dizer para a gente quem é o Pai. E para nos ensinar quem é o Pai, ele fala de dois tipos de irmãos que congregam com a gente, que não fazem ideia de quem é o Pai, porque eles vivem a tragédia de uma vida acreditando num Pai que só existe na cabeça deles. Vamos olhar a crença dos dois irmãos, mas talvez eu não chego nem na do segundo, mas eu fico no do primeiro. Primeiro, a Bíblia faz questão de classificar ele como o mais moço. É de propósito. Para dizer para a gente que a gente tem irmãos que são imaturos quanto à consciência de quem é nosso Pai. Você entende? O que ele vai fazer é coisa de gente que não cresceu. O que ele vai fazer é coisa de gente imaturo. E imaturidade é pecado. Tem irmão na igreja que o problema dele não é adultério e fornicação, é imaturidade. E imaturidade faz mais desgraça do que imoralidade sexual. Tem gente que, como a gente não confronta o cara para crescer, ele vira moleque, 20 anos de moleque na igreja. E aí você fala assim, não, mas eu tenho 20 anos da igreja. Dá para ter 20 anos de escola na primeira série. Então ele não tem 20 anos de escola, ele tem 20 anos repetido na primeira série. Dá para ter 20 anos de crente e não fazer ideia de quem Deus é. Qual o nome disso? Imaturo. O imaturo, ele sente como imaturo, ele fala como imaturo. Não dá para desenvolver nada com ele porque ele é imaturo. E a fala desse garoto é de gente que não cresceu. Agora, qual é a loucura? Não cresceu por quê? Porque não tem saúde? Não, não cresceu porque fez uma escolha de vida de continuar imaturo. Faça uma promessa hoje nesse altar. Eu não aceito mais ser imaturo. Faça uma promessa agora, já que você quer ter um 2024 extraordinário. Eu vou parar de ser hipersensível. Eu vou aceitar conversas difíceis esse ano. Eu vou tomar vergonha na cara e vou parar de terceirizar problema e vou dizer, sou eu. Eu vou parar de falar que a culpa é do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos e vou dizer, sou eu. Eu vou parar também de falar que eu sou novo convertido para ter desculpa de ter uma vida sem vergonha e bandida. Eu vou dizer, não, eu nasci de novo e preciso me comportar como filho do meu pai. Eu fico vendo a pregação dos imaturos, porque tem imaturo pregador. Pelo menos o mais novo teve coragem de meter o pé e você que ficou. Eu vou celebrar um cara que faz uma cagada dessa na vida? Quem é que é louco de ir embora do pai? O maduro ficou com o pai. E aí eu vou celebrar o erro do irmão mais novo e vou criticar o mais velho porque o mais velho ficou? Louco é quem vai. Pergunta para ele como é que ele volta. Está restaurado, mas está defraudado. Está restaurado, mas se arrebentou todo lá. Está restaurado, mas passou por fome. Pergunta para quem largou a igreja e foi lá para a pista e depois voltou. O perdão está resolvido, a vida está estabelecida aqui, mas vai carregar o resto da vida as sequelas de uma vida que abandonou quem nunca poderia ter abandonado. Não, se vai aplaudir, aplaude maneiro, vai, forte.
Então a gente não tem que celebrar imaturo. Eu sei que todo conhecimento que a gente tem de igreja, e não quero falar isso de uma forma que te ofenda, mas a gente está dentro de uma cultura que é de pecado. Você entende ou não? Depois de Gênesis 2, a humanidade entra na cultura de Gênesis 3. E a cultura de Gênesis 3 é uma cultura de pecado. E os imaturos estão perguntando, pode ou não pode? Os maduros já entenderam o jogo. Posso tudo. A pergunta é, me convém ou não? Cabe para mim ou não cabe para mim? Aonde isso aqui vai dar? A gente olha e a gente tem caricaturas de homens que celebram de verdade ser imaturo. O cara acha o Homer Simpson um pai legal. Porque ele trabalha de segunda a sexta e sábado e domingo ele fica bêbado, com a barriga maior que a cara, e com o filho jogado na pista, todo fazendo um monte de rebeldia, porque quer um pai para corrigir e não tem. E essa geração olhou para o Homer Simpson e disse, maneiro. O Nenê da grande família é o tipo de homem também que venderam para a gente. E a família é muito unida. A filha vai e nunca foi embora de casa, porque come e bebe na casa da mãe. Aluga uma casa do lado, mas é ele que paga aluguel. O mais velho nunca casa, e quando arruma a mulher, traz para dentro da casa. E ele diz, eu gosto da minha família junto comigo. Agora é um velho que tem que trabalhar na velhice para sustentar um monte de marmanjo que não cresce nunca. Então a gente tem que parar de celebrar imaturo. De vez em quando eu vejo uns imaturos pregando e a gente fala, pelo menos está pregando. Não era para estar pregando não, irmão. Não era para estar pregando não, irmão. Enquanto prega, fala bobagem, testemunha falsa, era para estar sentadinho, congregando e acontecendo alguma coisa em Deus. Não dá para celebrar imaturo. É imaturo, mas faz. Não dá. O que o moleque faz da sua imaturidade? Ele propõe ao pai que ele deu direito que ele não tem e começa a se mover pelas suas crenças. E as suas crenças é a seguinte, eu tenho direito, crença número 1. Esse eu tenho direito faz ele acreditar numa coisa que a igreja imatura acredita. Eu mereço. Você entende ou não? De vez em quando eu vejo os irmãos orando e eu falo, nossa, filho pródigo, tu está entre nós. Porque ele diz, eu mereço, eu tomo posse. Eu falo, caraca, ele está lá, eu mereço. Segunda coisa, quando o pai lhe dá tudo o que ele acha que merece, ele mete o pé para muito longe, porque ele acha que só vai ser feliz quando ele fica longe daqui. Porque aqui não dá para ser feliz, felicidade é longe. Terceiro, ele gasta tudo irresponsavelmente porque ele acredita que o dinheiro dele nunca vai acabar. Ele tem a crença que ele tem tudo o que ele precisa e que nunca vai passar necessidade. Só que a vida tem altos. Oxe, o imaturo não acredita que tem fome na terra. Quarto, ele acredita de verdade que o seu desejo se justifica pela sua fome. Quinto, ele acredita que Deus é um Deus que rebaixa filhos. Então ele diz, quando eu voltar eu vou dizer para o meu pai, não precisa me tratar como filho mais não. Me coloca numa vaga de servo. O que está acontecendo com esse cara? Ele vai levar uma vida porque ele não tem noção de quem é o pai dele. Você pode olhar que tudo que ele faz é contraditório ao que o pai é. Primeiro pai que ele tem na cabeça, o meu pai é banco. Fala alto, meu pai é um banco. Alguns pais aqui criaram os filhos acreditando nisso. Seu filho não sabe quanto você rala para comprar. Você fala, eu vou dar para o meu filho tudo que meu pai não deu. Cuidado. Porque pode ser que teu pai não te deu presente, mas te deu presença. Cuidado. Pode ser que teu pai não falava todo dia que te amava, mas agora você olha para a tua vida depois de velho e fala, pensa alguém que me amou, né? A gente trocou as linguagens de amor e acredita de verdade que dar coisas vai resolver o problema. Na cabeça do garoto, ele acredita de verdade que o pai dele é um banco, e com todo respeito, mas não é o que a igreja brasileira faz. O cara não vem à igreja, ele vem a um banco. Não, ele não vem aqui porque ele quer ver o pai, abraçá-lo, amá-lo, ser devoto a ele. Não. Se a gente pegasse as orações dos nossos irmãos, não estaria nas orações deles. A gente não ia ler nas orações deles uma carta de amor, a gente ia ler uma lista de compras. Precisa disso, precisa daquilo, me dá isso, me dá aquilo,
libera isso, libera aquilo outro, faz isso, faz aquilo outro. Porque na cabeça deles, Deus não é o meu pai, Deus é o meu banco. Eu tenho a sensação de verdade que às vezes algumas pessoas entram na minha igreja acreditando que eu sou o gerente do banco. Ou no mínimo o caixa. Porque eles vêm fazer saque em mim toda hora. Alguns irmãos querem dar dízimo na minha mão. Porque ele acha que na minha mão o atendimento é mais rápido. Ele não pode dar dízimo na mão de outra pessoa. Tem que dar na mão do pastor, porque o pastor libera direto com o dono do banco. Então eles vêm aqui na ideia de lá vou eu fazer um saque espiritual. Porque eles acreditam de verdade que a igreja é um banco e que o pastor é o gerente e que Deus vai liberar um monte de empréstimo para geral. Então ele tem um problema com a mulher e fala, vou lá fazer um saque para ver se minha mulher para de me perturbar. Ele tem um problema com o filho rebelde e fala, lá vou eu fazer um saquezinho na igreja para ver se essa garota dá jeito. Vem uma igreja e fala, eu estou com um problema de doença, vou lá fazer um saque para ver se Deus me cura. E essa relação nunca é pela face de Deus, é sempre pela mão dele. Então a gente nunca se aprofunda na intimidade, porque a gente não vem aqui porque Deus é interessante, a gente vem aqui porque a gente é interesseiro. E aí a gente chama de bênção isso, e fala, eu recebi a minha bênção. Trocou de carro, mas não trocou de caráter, onde está a bênção? Continuou casado, mas ninguém é crente, onde está a bênção? Mas a gente acredita, e tem muitos irmãos que é o jeito mais fácil do diabo ter eles, não é a porta fechar, é a porta abrir. Porque para um monte de gente, porta aberta é Deus, porta fechada é diabo. Eu fico imaginando quando a gente chegar no céu e a pessoa dizer, eu vou entrar porque na terra eu fui muito abençoado. E o cara vai descobrir que metade daquelas bênçãos era o diabo. Porque tem um montão de gente cheio de justiça própria, acreditando de verdade que merece. Uns dias atrás eu conversava com um grupo de adolescentes e dizia, imagina você pegando um ônibus e entrando um ladrão no ônibus, tem 40 passageiros, e o ladrão vai lá e rouba, só tem você de crente, e o ladrão rouba você que é o crente. O que você acha disso? Aí eles, unanimemente, que injustiça. Tinha que roubar do ímpio, porque o ímpio é do capeta. Tinha que roubar do ímpio, porque o ímpio desobedece a Deus. Eu disse, não! A maior justiça era o crente ser roubado, porque crente perdoa. Crente carrega todo dia a sua cruz. Crente nega a si mesmo. Mas por que a gente não aceita isso? Porque a gente, no fundo do fundo, a gente acha que merece. É por isso que a gente vem para o culto e tem um montão de gente da nossa família indo para o inferno que não vem para o culto. E a gente fala, quem era para estar, tá. Porque a gente acha de verdade que esse clubinho nosso merece ser salvo. E essa multidão que está lá na rua agora, que não está aqui dentro, eles escolheram o mal. A cabeça do filho pródigo, o pai dele é um banco onde ele faz saque. É tão prova disso que no dia que ele faz o maior saque da vida dele, o que ele faz? Vai embora. Porque ele nunca ficou aqui pela necessidade, pelo amor, ele sempre ficou aqui pela necessidade. Não se ofenda comigo, não. Mas você já viu gente vindo para a igreja pela necessidade? Irmão, eu vou falar coisas aqui que é do evangelho, mas se o evangelho te estranhar, lê a Bíblia. Número 1, necessidade não mexe com Deus. Deus tem que me atender porque eu estou com câncer. Vai lá no hospital do câncer que você vai descobrir que tem um montão de gente lá também. Deus tem que me atender porque eu estou pobre. Está faltando pobre? Não, porque se Deus não me responder hoje, eu vou desviar. Tchau. Em algum momento você acreditou de verdade. Daí nasce essa loucura do cara no final do culto. A gente pergunta, alguém quer dar a vida para Jesus? E o cara pensa, não sei se dou. Deixa eu pensar se vale a pena entregar minha vida para ele. Porque o cara acreditou na loucura que a vida dele vale alguma coisa. E que ele está numa condição de escolher Deus. Da onde veio isso? Desse mercantilismo desgraçado da fé brasileira. Então o cara vem pela necessidade. Eu acho que para chamariz é maravilhoso. Agora fala para mim aqui. Você conhece alguém que se moveu por necessidade e que ficou na fé?
Necessidade é maravilhoso para te trazer para a igreja. Mas se você parar se você continuar caminhando na necessidade, a mesma necessidade que te trouxe vai te levar. Eu acho legal a ideia de que a necessidade te moveu para cá. Necessidade não move Deus, não move, mas move homens. Então, às vezes, a necessidade não moveu Deus, mas fez você acordar para a vida. Ok. Só que se você chegou hoje aqui num perrengue da vida, minha mulher foi embora, meu filho está nas drogas, tem alguma desgraça na tua vida, e essa desgraça moveu você, não Deus. Você. Eu vou te dar um conselho. Necessidade não move Deus, move homens. Se você quiser ter teus pés aqui, pelo resto da vida, você vai ter que olhar para Deus e dizer, Deus, eu não quero me mover mais por necessidade. Me ensina a me mover pela fé. Necessidade tirou Arão de casa, um filho morreu. Perdão, Terá de casa, um filho morreu. A mesma necessidade que tirou ele de casa, quando ele encontra um lugar que tem o nome do filho que morreu, parou. Porque necessidade move homens, não move Deus. Necessidade tirou Abraão de Ur dos Caldeus, e depois de Harã. Mas quando ele chega num lugar do destino, ele olha e fala, opa, eu tenho que virar a chave, porque senão eu vou ser meu pai. Eu vou sempre me mover por necessidade. A necessidade que me levanta é a mesma necessidade que me para. Eu preciso aprender a me mover pela... E fé não se compra. Fé não se negocia. Aí o cara fala para mim assim, pastor, o que eu faço com esse câncer? Glorifica a Deus com ele. Você já parou para pensar que tem desgraça na vida da gente que não é diabo, é Deus? Nunca pensou nisso? Pastor, tanto carro para roubaram o meu. Para quê? Para alguém dar testemunho de quê? Com carro ou sem carro, sou crente. Tanta gente para ficar doente. Quem ficou doente fui eu. Para quê? Para alguém olhar para você e dizer assim, em vez de eu te consolar, você me consola. Só que a gente acreditou de verdade que a igreja é um banco onde a gente tem que fazer saques. E Deus tem que dar o que a gente quer, porque Deus está aqui para isso. Fala para alguém que está perto de você, Deus não é teu banco. Enquanto a gente continuar vindo aqui numa relação de tirar, a gente nunca vai entender culto. Não se ofenda, mas se ofender, é bom que tu volta para Jesus hoje. Culto não é lugar de receber nada. Culto não é oferta? Oferta eu ganho ou dou? Não, fala para mim. Culto é oferta? Oferta, você ganha ou você dá? O cara fala que veio para o culto, mas está esperando receber. Não tem glória, gente. É estranho. O cara que veio para o culto para receber, veio fazer tudo, menos culto. Porque culto não é lugar que eu recebo, culto é lugar que eu entrego. Aí você fala, aí a gente virou esses crentes estranhos. O cara fala, eu sou de Jesus e vive num quarto escuro, trancado, pensando em suicídio. Vai ver a mente, vai ver a cabecinha para tu descobrir o que está acontecendo lá. Se sente menos filho, se sente menos amado, se sente menos querido, porque o pai que ela tem na cabeça é um pai que tem que dar o que ela quer. E Deus não é aquele cara que eu busco pela mão, Deus é aquele cara que eu busco pela face. Esses dias eu fui pregar numa igreja e o tema da festa era Jesus é suficiente. Irmão, que povo doido. Eu virei e perguntei para o pastor, o senhor tem certeza que esse é o tema? Ele disse, claro. Pastor, isso aqui não é para lacrar, não. O senhor acredita nisso aqui mesmo? O senhor quer que a próxima estação da tua igreja seja isso aqui? Suficiência em Jesus? Aí ele de púlpito disse, claro. Eu falei, então eu vou falar sobre suficiência de Jesus. Se Jesus for suficiente, a gente vai encerrar as campanhas. Se Jesus for suficiente, a gente vai parar de abrir a igreja domingo para falar de tudo, menos dele. De vez em quando eu me vejo chorando, de verdade, dobrando meu joelho e pedindo perdão aos pastores brasileiros que conseguem abrir uma igreja no domingo para falar de tudo, menos de Jesus. Já parou para pensar nisso? Que tem irmão que decorou 5 nomes das pedras de Davi para derrubar Golias, mas não sabe quem é Jesus? Tu já parou para pensar comigo aqui que tem gente que decorou de verdade? Os patriarcas, Abraão, Isaac, já tem irmão que é mais israelita do que crente. Irmão, não gosto nem de mexer nisso, mas se a gente mexer, tu acha de verdade que Deus é Deus de 2 povos? Deus de 2 povos. Eu oro todo dia por Israel, mas eu também oro pelo Hamas. E eu não sou petista nem esquerdopata. Quando eu oro por Hamas e oro por Israel, eu oro pela mesma razão. Os 2 precisam de Jesus.
Porque o povo de Jesus é a igreja, é a noiva. Aí tem irmão que, quando eu vejo a bandeira de Israel, eu fico arrepiado. Você é maluco? Que Jesus da tua cabeça você tirou? Não, eu oro por Israel, porque Israel, meu sonho é pisar em Israel. Eu falo, caraca! Vai gastar por viagem de turismo, eu acho maravilhoso. Mas para falar que eu estou pisando na Terra Santa, a Terra Santa é aqui que está cheio de santo, lavado e remido no sangue de Jesus, e habitação do Espírito Santo, irmão. Mas essa mistura maluca de gente que tem um pai que não existe, só existe na cabeça dele. Fala alto, Deus não é meu banco. Segunda coisa, quanto tempo eu tenho? Vai falando aí que a hora foi. Avisa. Fala aí, sério mesmo. Pode falar que eu paro a hora que der o tempo, eu paro. Já deu? Oi? Mais 5? Então eu vou fazer 3 tópicos em 5 minutos. Vai embora, né? Você gosta do tumulto, né, irmão? Vai embora. Primeiro, pai banco. Era a crença que ele tinha. O meu pai é meu banco. Segundo, ele acreditava de verdade que o pai era um limitador. Por isso que quando ele recebe herança, ele vai para muito distante. A Bíblia não diz que ele vai morar distante. A Bíblia diz que ele vai morar muito distante. Por que ele vai para muito distante? Porque na cabeça dele, o pai atrapalha. De vez em quando eu encontro com pessoas dizendo assim, ser crente é muito difícil. Você já viu alguém falar isso? Irmão, quando você vê alguém que frequenta a tua igreja dizendo que ser crente é difícil, você repreende e prega o evangelho para ele. Ele precisa nascer de novo. Irmão, ser crente é difícil? Não, ser crente não pode ser difícil. Não sei se você sabe, mas no vinde a mim, ele diz, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. É isso ou não é? E aí o que ele faz? Ele alivia como? Com um fardo e um jugo como? Leve e suave. Não, o evangelho não é pesado. Você já viu Paulo descrevendo as suas tribulações? Leve e momentânea tribulação, que não se compara ao peso da glória. Você não vai pegar nenhum apóstolo dizendo, olha como eles sofrem. Não, todos eles estão felizes pelo evangelho. Evangelho não é peso, evangelho é liberdade. Da onde que vem essa ideia de que ser crente é difícil? Eu vou falar o que é difícil. Difícil é ser desviado igual você. Que o Espírito Santo habitava, agora é capeta. Difícil de verdade é ser desviado, onde Deus não mora mais em você. Onde o Espírito Santo não pode te conduzir e mandar nos teus caminhos. Difícil de verdade é olhar para a eternidade e saber que não está nela. Difícil de verdade é não poder ser habitação de Deus. Isso é difícil. Não, difícil não é ser crente. Difícil não é ser salvo. Difícil é acordar sem ter propósito. Difícil é andar por aí sem saber qual é o teu destino. Não, ser crente é bom demais. Ser morada do Espírito Santo. Está perdido, tu fala e ele te responde. Direita, Maxwell. Esquerda, Maxwell. Para, Maxwell. Está triste, ele vem e te consola, enxuga as tuas lágrimas. Vai orar, não sabe nem o que orar, o Espírito Santo vem, é por aqui, ó. Vai falar para mim que ser crente é difícil? Difícil é você viver sem Deus. E o pecado vem e tu vai, porque nem controle nessa praga você tem mais. Tudo que você quer fazer, você não faz porque você não tem governo. Você crente? O pecado chama, a carne grita e o Espírito diz, não. Você não, porque você é aqui, ó. Aqui, ó. Vai falar para mim que ser crente é ruim? Não, ser crente não é ruim. Da onde vem essa ideia de que Deus nos limita e que Deus não nos deixa a gente ser crente? Lá do Éden, gente. Tu já leu como que é o relato da criação? O nome disso é paternidade. Deus criou o Éden num jardim, dentro de um jardim. Dentro de um jardim, um lugar que a Bíblia descreve como jardim de delícia. Pega a narrativa da criação. E entre árvores boas para se comer, também tinha lá árvores agradáveis aos olhos. Irmão, quem começou com esse negócio de paisagismo foi o Criador. Design, é. Deus escolheu a árvore que o cara ia acordar e ver de manhã.
Deus escolheu a cor. Quem é que faz isso? O pai. Já foi fazer quarto de bebê para um filho? Você escolhe a estrelinha que vai ficar no teto, a musiquinha que vai tocar no bichinho, o cheiro que vai ter no quarto. Mais alguém? Deus criou ali com detalhes e mais detalhes para que o homem não tivesse tédio. Tu acredita que um homem morando num lugar desse, apareceu uma amiga para dizer que não era tão legal? Adão e Eva estão tranquilão, de repente a amiga chegou, serpente, CC. Amiga, tem certeza que não tem coisa melhor para você? Para que esse casamento? Tem coisa melhor. Para que ser crente? Tem coisa melhor. Vai perder tua juventude aqui. E a loucura não é o que o diabo prega, a loucura é o que crentes acreditam. Deus está dizendo, esse jardim não é uma prisão, esse jardim é um cerco de cuidado. Eu te cerquei no meu cuidado, eu te cerquei no meu amor, eu te cerquei em tudo que eu tenho de melhor para te proteger. E a serpente aparece e diz, isso não é cuidado, isso é prisão. Eu fico olhando, meu testemunho de vida é 40 anos, eu vou fazer esse ano. Na igreja, nunca desviei. Essa cara gorda aqui, nunca fui para um boteco encher a cara. Eu não sei o que é desviar, eu nunca fui para gandaia. Casei com 29 anos virgem. Priscila foi a única pessoa que eu cantei do outro lado. Eu não sei o que é ser desviado, eu não sei o que é não ser da igreja. A minha vida inteira foi na igreja. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, eu fui criado na igreja, então eu já vi todas as fases da igreja e eu fui itinerante. E não se escandaliza comigo, mas eu já falei isso, quantas vezes que eu posso falar sobre isso, eu falo... Chega uma hora da minha vida que de verdade eu comecei a acreditar que o único cara que não estava no pecado era eu, porque eu tinha uma sensação que estava todo mundo comendo todo mundo, menos eu. E era uma coisa tão esquisita e tão estranha que eu me lembro de algumas pessoas crentes, evangélicos, dizer, rapaz, na idade dessa virgem, a igreja está aí, rapaz, pegando fogo. Experimenta para pelo menos tu não ficar bobinha, entrar no casamento sabendo das coisas. E a única coisa que eu consegui ouvir de Deus é, isso não é tua prisão, isso é tua liberdade, rapaz. Eu estou te protegendo, eu estou te guardando. Irmão, eu casei, vai fazer 10 anos que eu casei com Priscila. Meu irmão, a minha mulher é top, leva a mão não, mas que Deus te dê a chance de casar com uma mulher que seja metade da minha. Crente, pastorzaça, inteligente, quem prega lá em casa é a Priscila. Quando eu olho, acordo todo dia, de manhã, eu vejo a Priscila deitada do lado, eu falo, o céu existe aqui, ó. A prova da eternidade está aqui do lado. Aqueles caras, pegador da minha época, aqueles caras que estavam arrebentando no pecado e diziam, ninguém sabe. De vez em quando, é sério o que eu estou falando aqui. É com nojo e com tristeza. Vira e mexe, bate lá em casa e fala, eu preciso conversar contigo. Lágrima. Lágrima. Chora igual criança. Uma vez eu conversava com um que ficou deitado em posição fetal. Eu sabia psicologicamente o que era. 10 anos de pecado, 15 anos de pecado, e não sabia o que fazer, porque tinha que fazer média para os outros, e ele achava de verdade que o cuidado de Deus era uma prisão, quando na verdade era só liberdade. Toda vez que o diabo aparecer para você dizendo independência, você repete para ele, é morte. Eu não quero ser independente, eu quero morrer dependente tendo pai. Não, eu não quero sair por aí dizendo que eu sou adulto e da minha vida cuido eu. Eu quero continuar no altar dizendo, papai, Abba, estou aqui, quem me veste é o Senhor, quem me sustenta é o Senhor, quem me guia é o Senhor, quem me orienta é o Senhor. Eu sou totalmente dependente do Senhor. Da minha vida quem sabe é o Senhor, do meu futuro quem sabe é o Senhor, do meu destino quem sabe é o Senhor. Eu vou onde o Senhor quiser que eu vá, eu falo o que o Senhor quiser que eu fale, eu visto o que o Senhor quiser que eu... Ah, mas vão dizer que você é filho de papai. Isso aí, eu sou filho de papai e estou feliz com isso. Nada vai mudar isso, filhinho de papai, filhinho de papai, filhinho de papai, filhinho de papai, ponto final. Não, eu não quero ser o independente, não, eu não quero independência não, eu quero ficar no lugarzinho dele. Não, Deus é teu limitador, não, Deus é meu cercado de cuidado. Irmão, quando alguém disser para você,
estão segurando o teu ministério, estão prendendo a tua vida, estão te atrasando. Irmão, dá uma olhada direitinho. Não tem ninguém prendendo a tua vida não, só tem um pai amoroso dizendo, fica no meu cuidado. Fica quietinho aqui, que daqui eu cuido de você, zelo de você. É isso aqui. Ele acreditava que Deus era um pai de banco, ele acreditava que Deus era um pai limitador. Último. Ele acreditava que o pai dele era um pai de lista negra. Está comigo? Lista negra. Por que ele fala que quando chegar diante do pai, ele vai dizer para o pai, pequei? Até aí está tudo certo. Confessar é bíblico. Mas já leu a oração dele? Se puder, coloca a oração dele aí de novo. Ele diz assim, eu vou chegar lá e vou dizer para o meu pai, pequei contra o céu, verdade. Pequei contra a terra, outra verdade. No fundo, não sou digno de ser chamado seu filho, outra verdade. Só que no meio dessa loucura, ele diz o quê? Faze-me um servo. Está tranquilo? Um filho virá servo. Isso tem a ver com quem o pai é? Ou tem a ver com o que ele acredita? Você conhece irmão na igreja que acha que filho tem que ser rebaixado a servo? Pecou, não prega mais. Pecou, não tem mais lugar aqui não, porque é safado. Não, isso aí não presta. Por quê? Não presta porque é filho, né? Errou. Agora vai voltar, mas quando voltar, cadê o banco dos servos? Bota no servo. Dá a carteirinha de servo, mas de filho, nunca mais, porque foi rebaixado. Era filho, mas agora é servo. Isso não tem a ver com pai. Isso tem a ver com filho. E escuta isso. Ele está revelando o coração dele. Se ele estivesse no lugar do pai, era isso que ele ia fazer com os filhos dele. E se ele fosse o filho e o pai pecasse contra ele, ele rebaixaria o pai a servo. Só que no reino de Deus, filho é filho. Você está comigo? Você pode falar alto, filho é filho? Eu queria que se tu não guardou nada, guarda esses 2 minutos que eu termino aqui. Mas diga alto, filho é filho. Não, fala alto, filho é filho. Por que Jesus gastou tanto tempo com a doutrina da paternidade, ensinando paternidade para os seus discípulos? Porque a consciência da paternidade é a única coisa que pode fazer você não continuar numa vida de pecado. O que tira você do pecado não é arrepiar. O que tira você do pecado, sinceramente, não é pular e sair marchando aqui, não. O que tira você do pecado é saber quem é seu pai. Vocês estão comigo ainda aqui ou não? Ele está lá fazendo o que quer, até que ele lembra quem é o pai dele. Quando ele lembrou quem era o pai dele, o que ele diz? E levantar-me-ei. Quem mandou ele se levantar? A consciência de quem é o pai dele. Quando ele se lembrou quem era o pai dele, ele olhou para ele e falou, meu pai não tem filho caído. Meu pai não tem filho que apacenta porcos. Meu pai não tem filho faminto. Meu pai não tem filho desviado. Ele diz, eu vou me colocar de pé e vou ter com meu pai. Sabe quem é o pai dele? Pergunta para esse irmão, você sabe quem é teu pai? Pergunta para esse irmão, você sabe quem é teu pai? Então se coloque de pé, ué. Se você sabe quem é teu pai, mude de posição. Se você sabe quem é teu pai, sai desse lugar. Oh, espírito miserável. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Por quê? Porque eu tenho pai. Agora na cabeça dele, meu pai é um pai de lista negra. Então quando eu chegar lá, eu sei que ele vai me punir. Eu sei que ele vai me rebaixar. Porque o que eu fiz tem perdão, mas não é tão perdão. Então ele aceita uma parte do perdão, mas ele não aceita todo o perdão. Eu vou ser perdoado para voltar para casa, mas não vou ser perdoado para viver a vida que eu deveria viver como meu propósito. Você quer ouvir a verdade sobre Deus? Quando ele volta, não é ele que vê o pai, é o pai que vê ele. O texto diz que ele vinha distante e o pai lhe viu. Com todo respeito aqui, eu acho de verdade que o pai ainda tinha a mesma cara. Mas esse garoto que meteu o pé, gastou irresponsável, passou fome, estava apacentando porcos, será que ele tinha a mesma cara? Não, ele mudou. Emagreceu, ficou barbudo, cabelo rasgado. Hein?
Mas o texto diz que ele vinha de longe, e o pai o viu. Você quer ouvir a verdade? Teu pecado não muda a tua cara para o teu pai. Ele está longe, o pai está dizendo, conheça essa garota. Conheça esse garoto. Ih, eu sei quem é. Quando ele está vindo, o pai corre. Cara, você não vai achar na Bíblia Deus correndo para nada. Só para uma coisa. Restaurar quem está fora do lugar. Ele corre, abraça, beija. E faz uma coisa que tem gente que acha que no céu e na igreja não pode ter. Toca a música e bora dançar. Sabe quem é que não gosta de dança na igreja? Irmãos mais velhos. Mas isso é outra mensagem. Coloca a mão no seu coração, por favor. Se eu tivesse que perguntar, pastor, o senhor pregou para quê? Sinceramente, a minha oração aqui agora é só uma. Que isso seja uma fagulha na tua alma. De que você saia daqui dizendo, eu não aceito conhecer Deus parcialmente. Que esse encontro e essa mensagem seja uma fagulha no teu espírito. Que você olhe para você e diga, eu não aceito conhecer Deus mais ou menos. Não, eu vou me aprofundar em quem Ele é. Eu vou aprofundar em quem é meu Pai. Eu vou ler Lucas 15 de novo. Eu vou conhecer esse Pai dessa parábola. Se eu trouxe uma lista de compras essa noite, eu vou rasgar, porque a próxima vez que eu vir à igreja, a minha oração não vai ser uma lista de compra, a minha oração vai ser uma carta de um filho com saudade do pai. Não, eu não vou entrar aqui mais para pedir, eu vou entrar aqui só para agradecer e celebrar aquele que me salvou. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer o que tem que acontecer. No cuidado de pai, ele vai suprir minhas necessidades. No cuidado de pai, ele vai botar anel no meu dedo, sandália no meu pé, roupa no meu corpo. No cuidado de pai, ele vai matar o novilho gordo. No cuidado de pai, ele vai preparar uma mesa perante os meus inimigos. No cuidado de pai, ele vai me cercar no seu amor e no seu cuidado. Se você pode, eu queria que você ficasse de pé. Eu vou orar agora e termino essa palavra. Deus, obrigado por tudo. Obrigado por teu amor. Obrigado pelo teu cuidado que não falha sobre a vida dos teus filhos. Obrigado por vivermos família, obrigado por vivermos igreja, obrigado por vivermos paternidade. Ó Deus, arranca de nós a tragédia de uma vida acreditando num pai que só existe na cabeça da gente. Mas dá pra gente o privilégio de te conhecer como o Senhor é, o privilégio de te amar como o Senhor é, o privilégio de te seguir e ser aprofundado na tua graça e na tua pessoa. Nós te celebramos como filho, em o nome de Jesus. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Aleluia. Só tenho você. Aleluia. O Pai te reconheceu nessa noite. Você está esperando o quê? Para sair do teu lugar, voltar para a casa do Pai, reatar a tua aliança com o Pai. Cadê você que hoje quer entregar a sua vida para Jesus? Quer reatar a sua aliança com Deus? Depois de uma palavra poderosa dessa,